Então, boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes e as pessoas que também estão assistindo essa sessão, tá bom? Então, assim, contando para vocês, conforme eu já tinha comentado, a partir desse grupo de terapia em grupo, eu percebi uma energia de muita cura vindo, né, através dos nossos atendimentos. Eu percebi uma energia de muito acolhimento, que a gente entrou numa sintonia muito grande, e que isso podia ser um chamado da espiritualidade para que a gente conseguisse ajudar mais pessoas, tá? Além de vocês. Então, por isso, o que eu vou fazer? Eu, como terapeuta, eu vou ampliar esse trabalho para ajudar muito mais mulheres, ajudar muito mais pessoas que estão precisando. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é interessante para todas, só para vocês já entenderem como vão ser depois as próximas sessões, e para vocês entenderem como vai ser o nosso conteúdo daqui em diante, que vai ser uma coisa um pouco mais direcionada, né? E a pergunta é, por que eu repito padrões emocionais mesmo tendo consciência? Né? Ou seja, aquelas coisas que vão se repetindo na nossa vida e a gente não queria que elas acontecessem, mas elas acabam acontecendo, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver é que saber não é o mesmo que conseguir mudar. Não é porque você sabe das coisas que você vai conseguir mudar um hábito, né? A repetição das coisas que acontecem na sua vida ou dos seus hábitos, elas não vêm da sua ignorância, não é porque você não sabe que você faz as coisas. Elas vêm de uma ferida emocional, tá? E aí, o que a gente vai explorar hoje? Primeiro, por que a consciência não basta? Aonde os padrões realmente se instalam? E o papel da identidade dos vínculos antigos, vínculos que a gente tem com a nossa história, com pai, mãe, e tudo isso. E como que você sai desse ciclo sem se sabotar? Porque, na verdade, a sabotagem, ela tem até um papel aí, tá bom? E a gente vai fazer uma vivência no final para a gente se libertar desse padrão. Então, a primeira coisa é a gente saber que ter consciência não é ter cura. Não é porque a gente sabe alguma coisa. A mente, ela até entende as coisas, mas o corpo não responde igual à nossa mente, né? O corpo, ele está muito ligado aos mecanismos de medo, de dor e de defesa. Então, por exemplo, muitas vezes a gente sabe que a gente não pode comer certas coisas, ou a gente não pode dormir muito tarde, ou a gente, às vezes, até com aquela paixonite, aquela pessoa que a gente gosta, que nos faz mal, seja um amigo, seja um hábito, seja um local, mas a gente acaba voltando naquela situação. Por quê? Não é porque a gente sabe que não pode que a gente não vai fazer. A gente acaba fazendo porque nós temos mecanismos dentro de nós que estão ligados a medo, à dor do passado e a uma defesa também. Então, muitas das coisas que nós fazemos é porque a gente tem medo. Muitas das coisas que nós fazemos é porque a gente tem alguma dor, ou muitas coisas a gente também está tentando se defender de alguém ou de alguma coisa, né? E vocês sabem aqui, vocês têm muita vivência, né? Vocês têm muita experiência de vida, né? Mesmo a Juliana, que é a mais nova aqui, ela tem bastante experiência, até, a gente até já falou sobre isso, então a experiência não importa a idade, né? Todos nós temos os nossos momentos na vida em que a gente passou por algum tipo de experiência, né? E aí, o que acontece? O corpo, ele guarda o trauma. Então, nós temos ali uma memória automática, que é a gente chama de memória somática. E a cura, ela vai começar onde o padrão nasceu, que é no nosso sentir. E muitas vezes a gente tem medo de sentir, a gente tem medo de sentir paixão, porque a gente já se machucou, a gente tem medo de sentir raiva e de se descontrolar. Então, o que é esse medo? O medo é uma forma de proteção, lembram que a gente falou? Né? O corpo responde com medo, dor ou defesa, ou seja, às vezes o medo que a gente tem é uma forma da gente se defender de algo que a gente já passou no passado e a gente não quer mais passar. Então, é um medo protetor.
E aí a gente se apega à dor, mas você não se apega à dor porque você gosta da dor. Você se apega à dor porque você aprendeu que aquilo era normal ou que aquilo era amor, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida, um sentimento distorcido sobre as coisas, sobre uma amizade, sobre um relacionamento, ou mesmo sobre o amor. E muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos errados, ou situações que fazem mal para elas, porque inconscientemente elas estão ligando o relacionamento à dor, né? Por quê? Porque tem traumas do passado, da infância, da família, da história de vida, né? Então a nossa identidade ela se apega à dor, infelizmente, né? E por isso que a gente acaba repetindo as coisas, tá? E aí a gente tem também vínculos antigos e padrões atuais, ou seja, os nossos vínculos antigos criam padrões atuais, marcas da infância que vão moldar os nossos relacionamentos hoje, marcas da infância que vão trazer as reações que a gente tem hoje. Então, muitas pessoas, por exemplo, foram criadas num ambiente em que elas eram cobradas demais quando criança. E essas pessoas vão crescer adultos que se cobram demais e que não olham para as coisas que elas estão fazendo, né? Então, por exemplo, eu vou me colocar aqui como exemplo do que a gente está falando. Até porque vocês não estão se expondo hoje, quem está se expondo sou eu. Eu fui muito cobrada em vários momentos da minha vida. Então, às vezes, quando as pessoas falam para mim assim, Adriana, você é muito boa em tal coisa, eu até falo, não, imagina, não sou não. Eu não aceito, né? Não aceito o elogio, eu não aceito a pessoa dizer que eu realmente sou boa naquilo, né? E isso foi um aprendizado para mim, né? Aceitar um elogio ou aceitar que eu fiz alguma coisa. Então, hoje, para vocês terem ideia de como eu aprendi, porque eu aprendi muita coisa com tudo que eu ensino para as pessoas, eu aprendi também, né? Tudo que eu ensino eu primeiro fiz para mim, né? Então, hoje em dia, eu chego a anotar as coisas que eu fiz, eu e os meus cadernos, vocês vão aprender comigo que eu sou a pessoa dos cadernos, até porque a gente tem muitas professoras aqui, né? Eu sou alma de professora também, eu tenho alma de professora. Então, eu tenho os meus cadernos para anotar as coisas que eu fiz, para eu não me cobrar de que eu não fiz nada. Porque é capaz de chegar 11 horas da noite e eu olhar e falar assim, meu Deus, eu não fiz nada, sendo que eu atendi várias pessoas, criei aula, fiz conteúdo no Instagram, e nananã, e cuidei das gatas, e bababá. E aí eu chego a um ponto de dizer, ei, Adriana, calma, você fez, o que, que você fez? Aí eu vou para o meu caderno e começo a anotar. Então, isso eu já estou passando para vocês aqui, uma forma de vocês saírem da autossabotagem, de que vocês acham que não fizeram nada, ou de que vocês não são boas o bastante. São duas sabotagens aí, né? São duas sabotagens. E da onde vem essa sabotagem de eu não sou boa o bastante? A sabotagem de você não ser boa o bastante, ela vem, peraí, aqui. Essa autossabotagem de não ser boa o bastante, ela vem de aquilo que você aprendeu que era normal, né? Alguém na sua família falou que você não era boa o bastante, ou que você devia ser muito, 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 muito melhor. Melhor do que alguém, melhor do que o vizinho, melhor que a sua irmã, melhor que a sua mãe, enfim. E ali você acreditou, né? O seu inconsciente infantil, que o nosso inconsciente muitas vezes ele é infantil, ele é imaturo, né? Ele não é racional, ele é irracional. E ali naquele teu inconsciente, ele chega e ele olha assim e ele fala: Nossa, eu tenho que ser boa igual a fulano. E aí você passa o resto da sua vida seguindo aquele padrão, né? E aí, na hora que você não consegue, ou na hora que você vê que você está está abalado, o que, que vai acontecer? O seu corpo responde com medo, com dor ou com uma defesa. Então, muitas pessoas, quando estão muito próximas de conquistar alguma coisa, elas ficam doentes, elas ficam gripadas, elas têm ataque de ansiedade, de pânico. O que, que é isso? É o medo de conseguir. E se eu conseguir, eu não for boa o suficiente, né? E se eu, então o próprio corpo cria ali uma defesa,
E a gente tem que estar atento para isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Vamos lá, que a gente vai prosseguir aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá dando para entender? Coloquem um joinha, né, ali no... A Regina já achou o joinha, ela foi rápida. Tem um joinha aí nos comentários, todo mundo pôs joinha, beleza, ótimo, muito bom. Então, vamos continuar aqui. E aí, a gente tem a sabotagem como proteção. E aí, a gente entra, o que a gente chama de autossabotagem, e sabotagem é a mesma coisa, tá? Então, essa autossabotagem nada mais é do que uma proteção. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta e quando ela começa a emagrecer, ela vai lá e come tudo de novo. Ou seja, na verdade, o inconsciente dela está dizendo: quem sou eu se eu emagrecer? O que vai acontecer? Eu vou ser mais sexy, eu vou me expor, eu vou ficar aos olhares das pessoas, eu vou ser julgada, né? Porque às vezes a gordura é algo que eu já conheço, ou a doença é algo que eu já conheço, ou esse trabalho, ou esse estudo, ou esse relacionamento é algo que eu já conheço. Então ali você fica naquela autossabotagem para se proteger. E da onde vem essa proteção? Do teu inconsciente, né? Que é a tua mente que é não racional, que é a tua mente que está guardando aqueles traumas, aquilo tudo. Continuando. Aí a gente tem uma coisa que é muito nociva, né? Que é muito ruim, que é a falta de práticas e a falta de um campo seguro. Ou seja, a gente não tem lugar para praticar a nossa autoestima, a nossa coragem. A gente não tem lugar para isso, porque na nossa vida não existe esse espaço. A gente já construiu aquela vida acostumado com os problemas que a gente tem. E o campo seguro, o que é um campo seguro? Um lugar onde você não vai ser julgado, um lugar onde você não vai ser criticado, um lugar onde você não vai ser colocado em segundo plano, onde você não vai ter que se abandonar para colocar ninguém em primeiro lugar, né? Ou seja, sem prática, o padrão vence, né? Então, se você não tem prática, o padrão vence. O que é o padrão? Aquele padrão do medo, da insegurança, da culpa, da autossabotagem. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Mas não hoje, mas ao longo da nossa jornada. E sem apoio, né? Ou seja, além da falta de prática, que você não tem aonde praticar, você não tem aonde praticar e dizer para você mesma que você pode, que você consegue, como vocês fizeram entre vocês. Vocês não fizeram isso? Que eu fiquei emocionada, né? Muitas pessoas aqui ficaram emocionadas, né? A gente falou uma para outra. Você consegue. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente falou uma para outra. Você consegue. Você vai conseguir. Aí uma outra foi e contou uma história. Olha, eu já passei por isso. Para mim, não sei o que lá, né? Às vezes uma pessoa mais jovem ajudou uma pessoa mais idosa. Foi lindo isso. E às vezes uma pessoa mais idosa acolheu uma pessoa mais jovem. Isso que é a prática e um campo seguro. Então, essa prática e esse campo seguro aconteceram aqui. Então, vocês estão entendendo a importância desse trabalho que a gente está fazendo aqui? Ó, eu expliquei para vocês de onde vem a autossabotagem, de onde vem o medo, de onde vem a insegurança, que são os padrões. E agora, olha, uma coisa que é ruim, que cria mais autossabotagem ainda. A falta de prática, a falta de campo seguro. Só que aqui vocês já estão chegando na prática e no campo seguro. E vocês chegaram na prática e no campo seguro sem eu falar nada. Então, essa é a mágica que aconteceu. Por isso que eu precisava explicar para vocês hoje, entendeu? Ou seja, sem apoio, você vai voltar para o automático. Você precisa de apoio. Então, não exija de você uma mudança que você não vai conseguir fazer sozinha. Nós não nascemos sozinhas, nós precisamos uma das outras. E nós somos mulheres. Então, essa é a nossa força. A nossa força é, primeiro, somos almas femininas. Nós somos mulheres que se acolhem e que se olham. Porque a mulher, ela tem esse poder de cura entre nós. Nós temos esse poder. E vocês têm a mim, que sou uma pessoa que
estou estudando, estou me especializando e a cada dia mais eu ajudo pessoas. Tenho experiência nisso. E faço isso com muito amor. Ou seja, aqui eu criei um campo seguro para vocês. E aqui vocês vão ter práticas. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Porque além de eu ter sentido o quanto especial foi tudo que aconteceu, eu quero ampliar tudo isso para trazer mais pessoas e para trazer mais conteúdo, porque é através do estudo e das práticas que a gente se transforma. E aí a gente tem também a questão energética, que é uma coisa muito importante na minha vida. Eu passei a minha vida desde criança com conflitos com as energias, com a espiritualidade, porque eu tenho uma mediunidade muito forte, e depois que eu comecei com as mesas radiônicas e todo esse trabalho das energias, as minhas energias mudaram totalmente, e hoje eu ajudo mulheres, ou ajudo pessoas, não só mulheres, né, nesse trabalho de equilíbrio das energias. E é isso que eu vou oferecer para vocês, tá? Mas vamos continuar aqui, que eu acho que tem mais alguma coisa, que às vezes eu dou umas puladas, gente, nas coisas, né? E aí a gente vai fazer aqui uma atividade, que é a gente olhar para nós mesmas, tá? E eu queria, então, trazer para vocês, antes dessa atividade, uma novidade, né? Antes da gente fazer a atividade, vamos lá. Eu gostaria de convidar vocês, na verdade, todas que estão aqui já estão no grupo, né? Porque vocês vão ser as fundadoras do grupo, né? E vocês já acertaram comigo. Então, quem já acertou, já está dentro do grupo, tá? Então, esse clube vai ser o Clube do Despertar da Essência. O que é o Clube do Despertar da Essência? O Clube do Despertar da Essência nós já somos essência divina. Em essência, nós já somos. Só que é como se a gente estivesse ali adormecido. Então, através dessas práticas que a gente vai fazer a cada sessão, a cada semana, nós vamos ter um despertar cada vez mais. Então, nós vamos ter uma parte teórica, em que a gente vai aprender o porquê que acontecem as coisas, e depois a gente vai ter uma parte prática, que eu dei uma puladinha, a gente vai voltar para fazer a parte prática depois, e aí nós vamos ter uma mesa radiônica por mês, uma mesa coletiva para vocês, que já tem até a data marcada, a mesa vai ser no último sábado desse mês, eu já reservei a minha agenda. Essa mesa, ela vai ficar gravada, mas ela também vai ser ao vivo, então vocês podem assistir. Então, quem nunca teve a experiência com a mesa radiônica, temos a Regina aqui, que é minha cliente de mesa, né? Temos a Jane, que também já participou, né? E temos mais várias pessoas que estão aí fazendo no meu Instagram e no meu site, falando sobre a experiência que tiveram depois da mesa, e eu mesma falo para vocês que a mesa transformou as minhas energias. Então, olha só, a gente transformar a nossa consciência, a gente transformar o nosso inconsciente, e a gente transformar as nossas energias, é um tripé, né? Agora que eu percebi que é um tripé, as coisas vão aparecendo. Então, é isso. E aí, a gente sai aonde? A gente vai sair no despertar da nossa essência, tá? Então, esse clube, que é o Despertar da Essência, ele tem um valor mensal de R$ 77. Para quem se inscrever hoje, ou até o dia 30 de abril, que a gente vai estar dentro do mês de abril, eu vou fazer um valor de R$ 67, sendo que quem já acertou a terapia do grupo, do grupo que nós éramos, que era o despertar do autoconhecimento, algumas pessoas aqui já acertaram, então essas pessoas já estão no clube de fundadoras. Vocês já são as fundadoras do clube, tá? E aí, quem ainda estiver aqui no grupo, e estiver assistindo essa aula, que é gratuita hoje para todos, e estiver aqui pela primeira vez, e que não acertou nada, etc., fala comigo depois no privado, eu vou passar para vocês o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Para as pessoas que já estão como fundadoras, vocês vão ser movidas para o grupo de fundadoras, vocês não vão mais ficar nesse grupo que estamos aqui, esse grupo vai ser só um grupo de informações, eu vou fechar ele, porque tem mais pessoas lá, né, então essas pessoas, eu vou respeitar as pessoas que estão ali, tem algumas que já estão falando comigo no privado, muitas pessoas não podem participar na quarta, 19 horas, então elas vão assistir as gravações, tá? Aqui é uma parte das gravações que elas vão assistir.
E aí, o que acontece? Vocês, como fundadoras, já vão receber o acesso para a plataforma. E lá na plataforma vai ter conteúdo gravado, tá? Eu vou fazer esse conteúdo gravado periodicamente, sobre vários assuntos, gente. Aula sobre relacionamento abusivo, tem. Aula sobre crenças limitantes, tem. Aula sobre chakras, tem. E vai ter aula curta, vai ter aula longa. Eu tenho aulas longas que já estão prontas. E as aulas curtas eu vou fazer, porque eu sei que é uma necessidade, porque às vezes a gente não tem o tempo para assistir algo muito longo, né? Mas, assim, tem muita coisa legal, eu faço tudo com muito amor, com muito estudo, muita organização. A Regina me conhece há mais tempo, ela pode falar. Então, eu estou muito feliz de poder. Ela já deu um ok, obrigada, querida. Então, assim, eu estou muito feliz de poder entregar isso para vocês, e vocês já estarem no grupo, e quem ainda não estiver, que estiver assistindo essa aula, mesmo na gravação, fale comigo no privado, para vocês poderem ter acesso, e aproveitem o valor que vai ser R$ 67 somente até o dia 30 de abril. Virando maio, vai ficar um valor muito caro, R$ 77. Né? Então, assim, quem fizer o valor de 67 já vai receber a mesa no final do mês, já está com o nome na mesa. E aí, você recebendo essa mesa, gente, a energia de vocês já começa a mudar, né? Começa a abrir os caminhos, começa a abrir oportunidades, começa a tirar quem não presta da sua vida, começa a tirar pensamentos negativos da sua mente, né? A Regina, de novo, gente, eu vou falar da Regina de novo, porque ela está aqui e ela sempre confirma as coisas, né? Ela teve uma transformação muito grande, que ela até falou para a Zane, né? Então, ela comentou de mim para algumas pessoas, agradeço infinitamente. Então, assim, ela estava, gente, ela não estava legal. E ela realmente melhorou depois da mesa, ela fez a mesa azul comigo. Tem mais pessoas entrando ainda. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para pegar, para participar. Ok. Então, esse é o convite que eu queria fazer para vocês hoje, tá? Para que vocês conversem comigo no privado ou lá no grupo, eu vou mandar o link lá também, é o link da plataforma, para vocês pagarem a plataforma, sendo que as pessoas que já estavam no grupo anteriormente não precisam se preocupar, porque vocês já estão inscritas, tá? Então, para o mês de abril, vocês já estão inscritas, vocês já estão na mesa coletiva também, só para as pessoas novas que vão entrando, tá bom? Então é isso. Agora eu vou parar a gravação para a gente fazer a nossa ativação. E, nossa, deu meia hora, eu estou ficando boa, eu estava meio preocupada se ia dar tempo de falar tudo. Geralmente eu me perco nos conteúdos, mas enfim. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar lá para o assunto do espelho. Vamos lá, né? Então, a gente vai fazer agora uma atividade, que é a atividade do espelho interno, que é uma meditação, e é uma meditação com visualização e mais uma escrita terapêutica, tá? Então, eu quero que vocês tenham ali um papel e uma caneta na mão. Estou aqui com meu caderninho cheio de cachorrinho, ó, parece criança, né? Então, quem puder aí, já pegue um papel e uma caneta, sentem de forma confortável, tá? E aí, essa atividade, ela vai ser entregue para quem já está como fundadora lá no grupo de fundadoras. Vou mandar o áudio dessa atividade lá. Então, vocês vão poder fazer essa atividade mais vezes, tá bom? E para quem não está aí, não vai conseguir fazer a atividade mais vezes, vai fazer a atividade só agora, tá? Não tem problema, vocês escolhem o momento que vocês sentirem no coração de entrar, tá bom? Bom, agora eu vou compartilhar uma outra tela aqui, que é para a gente ter uma música legal. Vamos lá. Tá dando para me acompanhar? Alguém ficou com alguma dúvida? Ó, só recebi oks aqui. Muito bom.
Fechando aqui para a gente poder. Parece que vocês sentem de forma confortável e a gente vai fazer 3 respirações, ok? Respira pelo nariz, solta pela boca e relaxa todo o seu corpo. Respiração 1, solta devagar. Respiração 2, solta devagar. Respiração 3, solta devagar. Imagina que está vindo em direção à sua cabeça uma grande bola de luz branca que envolve você numa energia de muita paz, de muita tranquilidade e de proteção. Você está protegido por uma energia branca muito maior do que você e muito mais forte. Relaxa seus ombros, relaxa seus braços, a sua coluna vertebral. Obrigada. Relaxa todo o seu corpo. Imagina que você está envolvido com uma grande bola de luz branca, que desce pela sua cabeça, vai descendo os seus ombros, a sua coluna vertebral, relaxando os seus ombros, relaxando sua coluna, soltando os músculos da face, soltando tudo. Solta os problemas, a ansiedade, solta as preocupações. Agora você não precisa se preocupar com nada disso. Imagina que você está caminhando por um corredor tranquilo, suave, silencioso. E na sua frente tem várias portas. Atrás de uma das portas está uma versão sua. É a mulher que repete as coisas. Atrás dessa porta que você vai entrar, tem uma versão sua, que é uma mulher que repete. Ela repete o sofrimento, a dor. Ela repete todos os padrões emocionais dos pais. Ela repete a culpa, ela repete a mania de perfeição. E você sente que agora é o momento de você entrar. Você vai entrar nessa porta para encontrar com ela. E você abre a porta e você vê aquela mulher que é uma versão sua, cansada, infeliz. Ela está sentada, olhando para o chão, muito exausta, triste. Observa essa mulher. Olha para ela. Como que ela está vestida? Como é a expressão dessa mulher? Como que está a expressão do rosto dela? O que ela sente? Chega mais perto dela. Sem pressa. Sem julgamento. Estica as mãos e toca nela. Pega as mãos dela. Ajoelha-se, fica perto dela. Pega as duas mãos dela nas suas mãos e olha fundo nos olhos dela. E diz para ela: eu te vejo. Eu entendo por que você faz isso.
Eu sei por que você cometeu vários erros. Eu sei por que você se sentiu culpada. Eu sei da sua dor. Eu entendo você. Mas agora, eu escolho um novo caminho. Segura as mãos dela nas suas mãos. Acolhe ela. Abraça ela. Fala para ela que você está do lado dela. Nas suas mãos e nas mãos dela aparece um rosa. Uma rosa vermelha. Símbolo do amor. Você entrega essa rosa para ela. Você fala para ela, mãe, vou te trazer esperança. A gente escolhe viver algo diferente. E eu estou com você. Agora você se volta para você mesmo. Volta para você. Volta para a porta. Começa a andar lentamente no seu caminho de volta. Quando você estiver pronta, abre os olhos com suavidade. Vou contar até 3. Respira. 2, 3. Vou parar essa gravação aqui para conversar com vocês, tá bom, meninas? Para a gente manter a privacidade de vocês e a curiosidade de quem está nos assistindo. E quem quiser participar, fala comigo no privado para a gente começar juntas essa jornada. Gratidão. Eu vou deixar essa meditação lá no grupo das fundadoras. E tem mais uma atividadezinha que eu vou pedir que vocês escrevam agora, tá? Nessa atividade que eu pedi que vocês escrevam, vai ter 3 perguntas. Qual é o padrão que você repete? O que te prende a esse padrão? E o que você escolhe fazer a partir de agora? Mas antes disso, a gente vai conversar juntas aqui. Parando a gravação. Gratidão.